Fala, devs! Como é que vocês estão? Então, hoje vamos abordar um conteúdo muito legal, que é uma coisa muito utilizada no nosso dia a dia e que a gente nem sabe que isso tá recorrente aí, né? Vamos falar sobre requisições, requests e responses. São os dois nichos principais de requisições. O que que é um request? O request da palavra requisição, né? Então, quando a gente pede alguma coisa para alguém, a gente requisita, a gente faz uma requisição para alguém. Cara, você pode me alcançar esse celular aqui? A pessoa responde, pode. Agora, se a gente chegar nessa pessoa e a pessoa é, ela não fala português. Se a gente chegar, cara, tu pode me passar o celular? Ela não vai entender, certo? E ela vai te retornar com uma cara, tipo, uma cara meio estranha, não entendendo o que tu tá falando e tal. Agora, se você descobre que ela fala inglês e você chega e fala, can you please get the phone? I don't know how to speak English. Alguma coisa desse tipo. Ela vai entender o que você está falando e vai te passar o celular, porém, porque ela entendeu a linguagem que você está falando. Basicamente, em todos os sites que a gente acessa, em todas as requisições que a gente faz, elas precisam ser na linguagem que a gente está conversando com é, a pessoa. Então, vocês já ouviram falar naquela profissão chamada, acho que é tradutor, é o tradutor, alguém que participa das reuniões porque tem tipo, duas pessoas de dois países distintos vão se encontrar, por exemplo, um brasileiro e um russo. Às vezes, se o brasileiro não sabe falar russo, ele leva alguém junto para poder abordar para poder traduzir o que ele está falando para russo e o cara de russo para ele poder traduzir para o português, certo? Esse cara, então, esse intermediador dessas duas partes, se chama uma API. Basicamente uma ponte entre duas conexões para as duas se entenderem. Então, eu estou aqui com o português falando, cara, fala para ele me passar o celular. Ele vai lá, vai traduzir para russo, e o russo vai falar, cara, não estou com o teu celular, alguma coisa desse tipo, sabe? Esse exemplo idiota aí é só para entender mesmo, que eu sou mal em fazer exemplo, não consigo fazer direito. Tudo bem, enfim. Além disso, quando a gente faz uma requisição no nosso dia a dia para um site, o que que acontece quando a gente acessa um site? Alguém sabe o que que acontece? Normalmente a gente entra lá no Google, certo? E digita, vou entrar no G1. O que que acontece aqui? Alguém sabe? Então, basicamente, quando a gente digita aqui uma URL, a gente faz uma requisição para o servidor. E o servidor, atendendo essa requisição, vai nos retornar a página, a renderização, os scripts, tudo que está envolvido por baixo dos panos lá no servidor. Então, a gente acessa o g1.com.br e a gente, na verdade, a gente está acessando um IP. Olha só, ping.g1.com.br. A gente está acessando um IP que basicamente é um servidor, beleza? Você sabe o que é um servidor? O servidor é basicamente digamos que aqui no nosso, no nosso computador, a gente tem pasta, certo? Aqui no C a gente tem bastante pastas, beleza? Então, o servidor é basicamente isso. Só que lá dentro ele tem um cara chamado HTML ali que vai retornar a renderização. O que que acontece quando a gente clica aqui no nosso projeto que a gente fez? Não, projeto de desenvolvimento. Aqui, o nosso main. A gente está acessando uma URL, só que é local, certo? E ele está nos retornando isso aqui. A mesma coisa vai acontecer quando a gente acessa uma página. Então, ó, g1.com.br, se a gente vir aqui dar um F12 e colocar em network, a gente vai ver todos os arquivos que vão ser carregados quando a gente faz essa requisição. Olha só quanta coisa.
JavaScript, CSS, HTML, imagens. Ó, tem Balneário Camboriú. Estão vendo que tem uma imagem aqui? Essa aqui que está aparecendo aqui. Então, quando a gente requisita alguma coisa, caralho, o carro ali destruiu tudo, mano. Enfim, não posso me distrair. Quando a gente faz uma requisição para um site em específico, ele vai nos retornar a informação que ele tem através do servidor. Então, o servidor vai carregar os dados por conta dessa requisição que foi feita. Basicamente, o conceito de requisição, request e response é isso. Eu requisito uma coisa e ele me traz de volta uma outra. Ele carrega outras coisas para atender essa minha requisição, essa minha solicitação. Deixa eu ver quantos minutos que deu isso. Eu vou continuar depois, num próximo vídeo, abordando mais assuntos sobre request e response. A gente tem N tipos. A gente tem requisição do tipo get, do tipo put, do tipo post, do tipo delete. Por exemplo, quando a gente faz uma requisição aqui digamos, para o site do Google, ó, aqui está o nosso primeiro cara, ó. Isso aqui diz que o nosso request foi do tipo get. Então, a gente quer buscar essa informação. Normalmente, quando a gente tem outros tipos de requisição, no caso de post, de delete, de put, coisas que a gente quer modificar alterações nesse site, no caso, eu vou querer modificar essa imagem aqui do Google de Natal. Eu não vou conseguir fazer um request de post lá dentro para fazer essa modificação. O post é basicamente uma coisa que você faz para alterar alguma coisa, para acrescentar uma coisa em determinado lugar. Por exemplo, eu quero remover esse ícone aqui. Eu vou dar um get lá no HTML, vai remover esse cara, por exemplo, né? Então, um post, aliás. E para remover esse cara aqui, ele não vai nos autorizar porque a gente não é o Google, a gente não tem um token, um usuário que nos tem essa permissão. Então a gente não pode. Antigamente a gente podia fazer requisição a modo bicho, eu fazia do jeito que a gente quisesse, porque não tinha nada disso aqui, não existia isso, certo? Então hoje isso é muito, não é assim para eu fazer uma requisição de post para modificar um site lá no servidor. Porque imagina o impacto disso, né? Todas as pessoas podendo fazer o que quiserem com determinado site ou determinado servidor. Isso é muito perigoso, inclusive com dados. Imagina que a gente tem um banco de dados que está hospedado nesse servidor e o cara vai lá, uma pessoa maliciosa, essa empresa que está utilizando esse banco de dados, tem registros de milhões de pessoas com CPF, cartão de crédito, qualquer coisa, qualquer informação, e a gente vai lá e dá um get. Cara, eu quero a informação de todos os usuários desse banco. Putz, né, mano? Imagina se a segurança que precisa ter, a inteligência que precisa ter por baixo disso para prevenir esse tipo de coisa, porque são dados, né? Hoje em dia, dados são muito caros, são muito valiosos. Então, essas informações precisam muito ser protegidas. Beleza, pessoal? Basicamente, é isso em questão de request, response e os tipos iniciais dos request methods que a gente tem hoje é, no, no modo geral de tipos diferentes de fazer isso, certo? Se você gostou desse conteúdo, comenta aqui. Se quer mais, também pode comentar. Um abraço, fiquem bem, bom final de semana, estamos juntos e até mais.